Minha bela cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa bela cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. No pôr do sol, nossa gente um aconchego, lua menina irradiando nossa mente, tão linda cidade. Filhos brincando na poeira, na calçada, nas verdes mata, no brilho da madrugada, tão linda, fascina. Nossa cultura é poesia da calçada. Bom dia, Bela Cruz, bom dia, Vale do Acaraú. Estamos iniciando mais um programa Bela Cruz, como te amo. Esse programa, criação, apresentação, realização deste amigo de vocês, radialista Edilson Carvalho de Sampaio. A finalidade desse programa foi para que nós possamos levar até vocês a história do município de Bela Cruz, com muitos dados captados dos livros de nosso poeta e escritor Vicente Freitas. E eu criei um quadro dentro desse programa denominado de Ilustre Personalidade Belacruzense. E esse quadro a gente procura as pessoas que dignificam este nome de ilustre personalidade e que fizeram algo e serviço prestado ao nosso município de Bela Cruz. Hoje nós vamos levar até vocês o 12º episódio desse programa. E o ilustre personalidade de Bela Cruz convidada em memória é Nicodemos Araújo, que nós vamos levar até vocês agora a história desse grande homem belacruzense. A biografia, pouca dela, se refere a Nicodemos Araújo. Nicodemos Araújo é um ícone da poesia, história e cultura da nossa terra. Viveu muito tempo em Acaraú, e ele era um acarauense de natureza e um belacruzense de coração à sua terra natal. Dedicou-se ao louvor de suas origens. Digo assim, porque quando Nicodemos nasceu, em 10 de março de 1905, em Bela Cruz, na época Santa Cruz do Acaraú, era uma vila pertencente ao município de Acaraú. Aos 29 anos, passou a morar na sede do município, onde foi inspetor escolar, estudo em Acaraú, agente de estatística e secretário da prefeitura de Acaraú, além de ter sido vereador e assumido por algumas vezes o cargo de prefeito de Acaraú, o Santa Cruzense Nicodemos Araújo. Nicodemos foi historiador, poeta, dramaturgo e genealogista, tendo escrito diversos livros em cada área. Fez parte da Academia Sobralense de Estudos e Letras, da Academia Cearense de Letras, da Academia de Letras Municipais do Brasil e da União Brasil de Escritores. Como todo belacruzense, tenho muito orgulho de ser conterrâneo deste grande homem. Meu objetivo neste momento não é escrever a biografia de Nicodemos, mas sim situar o nosso querido ouvinte com relação à vida do nosso personagem maravilhoso.
a vida deste grande poeta contemporâneo nosso e que é tão pouco conhecido pelas nossas gerações. Muitas vezes eu fico pensando, porque o tempo se encarrega de apagar o trabalho de gente que se dedicou à sua terra, como Nicodemos Araújo. Tantas obras, tantos hinos que ele preparou, que ele fez. O hino de Veracruz mesmo foi a autoria dele. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Nicodemos Araújo é filho de João Lopes de Araújo e Dona Francisca Eucária da Silveira. Ele foi casado com Alice Leitão Adriano, que todos conheciam muito bem. Nicodemos Araújo batizou-se na capela de Santa Cruz, capela de Nossa Senhora da Conceição, a 22 de junho de 1905, tendo como oficiante do ato o reverendo padre Joaquim Severiano de Vasconcelos. Serviram de padrinhos o capitão Sabino Lopes de Araújo Costa e sua mulher, Dona Beatriz Ibiapina de Vasconcelos. 1905. Durante os anos de 1908 a 1912, a família do poeta Nicodemos Araújo passou a residir na fazenda Várzea Comprida, propriedade do senhor Francisco Romão de Carvalho, onde plantavam e pescavam no legendário Rio Acaraú. No ano de 1913, Nicodemos frequenta a primeira escola no período de apenas 2 meses, sendo sua professora Dona Rita Leonora de Araújo, Rita Braga. No ano de 1916, Nicodemos frequenta por apenas 5 meses a Escola Estadual de Santa Cruz, regida pela professora Guiomar Costa Souza. Em 1918, matricula-se na escola da professora Júlia Adela Cordeiro, tendo lá permanecido apenas 3 meses, passando outros 3 meses na escola do professor Manuel Carneiro, totalizando todo o seu tempo de escola apenas 13 meses. É bom salientar aqui que ele estudou, alfabetizou-se, aprendeu a ler e escrever e tornou-se o grande poeta com 13 meses de escola. 1 ano e 1 mês só. E o resto foi aí que veio tanta coisa, tanto emprego, tanta luta, tanto cargo, tudo. Aos 17 anos, se emprega como caixeiro da loja de propriedade de Clodoaldo Pinto, seu coló aqui de Veracruz, demorando ali apenas 8 meses. Em seguida, estabeleceu-se por conta própria com uma mercearia, tendo como auxiliar seu irmão Vicente Lopes. Seu estabelecimento comercial foi por ele batizado de Casa Violeta. Eu quero informar vocês que eu também dou o meu depoimento. Conheci bastante, tanto o seu Nicodemos Araújo, uma pessoa muito simples, muito humilde, muito amiga, o seu irmão Vicente Lopes, e também conheci muito o seu sogro, que nós mencionamos aqui, que ele viveu muito tempo. Com 22 anos de idade, a 16 de fevereiro de 1927, recebeu sua nomeação para o cargo de oficial do Registro Civil e a 3 de março do mesmo ano é nomeado para as funções de inspetor escolar, funções que exerceu simultaneamente com a de oficial de Registro Civil. Todos nós sabemos que ele casou no dia 9 de novembro de 1931 com a jovem Alice Leitão Adriano, nascida em Veracruz,
a 25 de dezembro de 1911. Ela, filha de Manuel Zacarias Adriano, e de sua mulher Luísa Leitão Adriano. Então, a esposa de Nicodemos Araújo era irmã da minha sogra, mãe da minha esposa, tia da minha esposa, Regina Estela Vasconcelos Sampaio. Eu falo assim para que se tenha um conhecimento melhor da aproximação desse grande e ilustre personalidade, filho de Bela Cruz, e que deixou um legado muito importante da cultura, de tudo. Do casamento não houve descendência, porém adotaram duas crianças. A primeira, Maria Selma de Carvalho, sobrinha de Dona Alice, nascida 1º de agosto de 1937, filha de José Didier de Carvalho e de Dona Rogéria Adriano de Carvalho. Dona Alice, Dona Maria Selma de Carvalho, é a mãe do nosso professor poeta Dimas Carvalho, que depois vocês vão conhecer mais no longo da história, que ele é o nosso convidado para representar, e foi feito um vídeo onde ele fala sobre Nicodemos Araújo. Então, como Nicodemos Araújo criou a sua mãe, desde criança, depois o pai de Dimas morreu, e o Dimas, criança, veio morar com o seu Nicodemos, tornou-se como avô, pai-avô. Foi muito bacana, muito legal. E o Dimas herdou muita coisa boa, muita cultura, muita paciência, muito conhecimento, né? Honrarias. Em 10 de setembro de 1995, Manuel Nicodemos Araújo recebe diploma de professor honoris causa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Viu? Em 11 de janeiro de 1979, sócio correspondente em reconhecimento às letras e à cultura pela Academia Sobrarense de Estudos e Letras. Olha a capacidade, a competência do Nicodemos Araújo. Só teve 18 meses de escola. Lembrando sempre, este grande poeta, esse grande escritor, só teve 18 meses de escola e sabia tudo. Em 21 de junho de 2008, é conferido ao poeta, escritor, e valorizar sua cultura, título de escritor e historiador, cidadão cruzense, por valorizar a cultura da Câmara Municipal de Cruz, ali nossa vizinha. E o mais importante deste homem, dessa história maravilhosa, é que o Papa João Paulo II e o Papa Paulo VI concede com todo o coração penhor de graças e favores celestiais, uma especial bênção apostólica a Nicodemos Araújo e a família. Como é que eu sei disso? Porque eu estive na casa do Dimas, do sábado, e a oportunidade de ver esse diploma de cada Papa mandado, essa graça especial, concede com todo o coração penhor de graças e favores celestiais, uma especial bênção apostólica a Nicodemos Araújo e família. Ah, meu irmão, isso é uma honraria, uma homenagem que é indiscutível, porque é coisa demais. Vicente Freitas, homenageando Nicodemos Araújo, ele escreveu o livro O Carpinteiro das Letras, perfil bibliográfico e antologia de Nicodemos Araújo, está no Editora 2004. Muito bem. Então o poeta, escritor Vicente Freitas homenageou Nicodemos com o livro O Carpinteiro das Letras, que é um livro que se encontra em mais de 5 países, foi traduzido para aquela língua. Por isso é que ele é um patrimônio vivo internacional, o Vicente Freitas. Na ordem cronológica, ele criou várias poesias,
Harmonia Interior, 1935, Voz da Alma, 1946, Minha Prece, poema, Pela Glória do Altar, Falas do Coração, Folhas de Outono, Cantos do Entardecer, Luzes do Ocaso, Sinfonia do Coração, Cantos e Desencantos, Versos de Versos, Operários para Mestre, Sementes da Mente. É bom citar que ele era um católico praticante, e ele era um homem muito piedoso, muito caridoso. Sempre quando ele vinha a Bela Cruz, ele trazia algo para dar aos mais pobres, os mais necessitados. Ele nunca deixou de ajudar a sua Bela Cruz. Ele escreveu também as histórias Santa Cruz do Acaraú, município de Acaraú, Bela Cruz, de Prédio Rústico a cidade, município de Acaraú, Almonfaro e os Tremembés, Acaraú, cidade centenária, Santana do Acaraú, município de Bela Cruz, Jericoacoara, município de Cruz, cronologia de Bela Cruz, 1990 já. Em 1991, ele escreveu a cronologia do Acaraú. Depois ele teve várias biografias, trabalhos inéditos, interessantes. É que ele tinha uma página no jornal Salvador, Bahia, olha, naquele tempo. E ele escrevia para uma página que ele tinha um cantinho dele lá. Certo? Isso acontecia em Salvador, Bahia. Peças teatrais, trabalhos inéditos. Ele escreveu Amor Filial, 1944, Dedicação Sublime, 1944, A Mão da Providência, 1944, O Plano dos Brasileiros, 1945 e Na Guerra de 40. Teatro, peças teatrais que ele escreveu. Aí ele fez várias composições, hinos para todos os municípios, município de Acaraú, hino da Escola de Primeiro Grau, Tomás Pompeu de Souza, Brasil de Acaraú. Olha, aqui dá um total muito grande, de mais de 25 hinos de municípios, creches, escolas, tudo que procurava ele escrevia esses hinos. Tudo isso eu consegui do livro do Vicente Freitas, Carpinteiro das Letras, Perfil Bibliográfico e Antologia de Nicodemos Araújo. Vicente Freitas é a continuidade que faz esse trabalho. A partir deste momento, iremos levar até vocês a entrevista realizada por mim, radialista Edilson Carvalho de Sampaio, com nosso ilustre e nobre amigo, professor poeta Dimas Carvalho, que conviveu a maior parte de sua vida com Nicodemos Araújo e faz um belo relato da história do nosso homenageado de hoje no quadro Ilustre Personalidade Veracruzense Nicodemos Araújo. Então vamos assistir o vídeo com a entrevista que eu fiz com Dimas Araújo. Bom dia, Vale do Acaraú. Estamos aqui diretamente da residência de Dimas Carvalho, professor e poeta, neto de Nicodemos Araújo. E o programa de hoje é relacionado ao ilustre personalidade veracruzense, que é, no caso, Nicodemos Araújo. Uma história que vocês acabaram de ouvir, um histórico muito bonito, de muita responsabilidade, de muita cultura e que representa o nosso município de Veracruz. Assim sendo, nós procuramos o nosso querido amigo, professor Dimas, como é conhecido, para que, como neto e familiar de Nicodemos Araújo, falasse a respeito realmente que ele conviveu, viveu, ele sabe toda a história convivida na sua vida com Nicodemos Araújo e toda a sua família. Bom dia, Dimas Carvalho. Bom dia, meu amigo Edilson Sampaio. É um prazer recebê-lo na minha casa.
E eu começo dizendo que eu vejo um ponto em comum muito forte entre você e Nicodemos Araújo, que é este amor muito intenso, né? Este amor sem reservas, sem restrições, que ambos têm a Bela Cruz, né? Você com seus programas, mantendo essa rádio, que a gente sabe a dificuldade que é no interior de manter uma rádio comunitária, né? E Nicodemos Araújo nasceu em Bela Cruz, que era então Santa Cruz do Acaraú, era distrito do município do Acaraú. Se deslocou para Acaraú por uma questão de sobrevivência. Ele era filho de uma família pobre, muito numerosa. O pai dele, João Lopes, teve uma herança boa, recebeu grande herança, razoável, mas era boêmio e cantava violão, bebia e desperdiçou sua herança, né? Depois ele casou pela segunda vez, teve muitos filhos. E por isso Nicodemos não conseguia em Bela Cruz, ele tentou várias formas, né? Foi para o comércio na Bela Cruz, colocou farmácia, colocou lojinha e tal. Mas, enfim, quando ele conseguiu aqui no Acaraú um emprego de escrivão no cartório do Acaraú, ele se deslocou para cá com 29 anos, né? Mas nunca esqueceu sua terra natal, tanto que todas as semanas ele ia a Bela Cruz, todas as semanas, inverno e verão. No tempo que não havia essa ponte da Cruz, quantas vezes eu fui pela barragem lá do Marco, né? Quantas vezes eu fui com ele no jipe do sindicato dos trabalhadores rurais, né, que ia com o dentista daqui, o João Capistrano, né? Enquanto o João Capistrano fazia o trabalho dele, ele visitava rapidamente os irmãos, os cunhados, os sobrinhos, os amigos, né? Ele percorria tudo aquilo ali rapidamente. E também fomos muitas vezes com o seu primo dele, Agripino Bias, né, que foi coletor aqui, né? Me lembro demais, eu menino. E outras vezes a gente íamos aqui pela estrada do João de Lima, né? Ficávamos ali na Lagoa Grande e depois entrávamos ali pelo João de Lima. Além dessas idas semanais a Bela Cruz, de janeiro a janeiro, ele escreveu muito sobre Bela Cruz. Primeiramente porque ele foi o pioneiro a se debruçar sobre a história da Bela Cruz. Foi o primeiro historiador da Bela Cruz, né? Hoje temos o Vicente Freitas, que é seu sucessor, né? Mas ele foi quem iniciou, foi quem principiou esses estudos, foi estudar a genealogia, a origem das famílias da Bela Cruz, como é que o povoado começou, quem foram os seus primeiros habitantes, né? E ele fez vários livros sobre Bela Cruz, né? Vários livros sobre a história da Bela Cruz. No seu livro de poemas também, há inúmeros poemas em que ele tem por tema Bela Cruz. E aí ele fala da infância dele, dos companheiros de infância, de juventude, da adolescência. Fala muito da mãe dele, do pai, mas fala mais da mãe, é muito apegado com a mãe dele, né? Eu lembro, eu tenho aqui essa Bíblia aqui em casa, que ele tem um retratinho 4x3 da mãe dele, do pai. Todos os dias de manhã ele lia um capítulo da Bíblia, um capítulo da imitação de Cristo e beijava as fotos do pai e da mãe, só que ele beijava mais a foto da mãe dele, ficava dizendo mamãe, mamãe. Pois bem, muita ligação com Bela Cruz, né? Então muitos poemas ele fez, muitos hinos para escolas da Bela Cruz, para festas religiosas, tudo mais, né? O próprio hino do município, né? Ele fez um hino do município, tem outro do João Damasceno Vasconcelos, né? E essa coisa, ele foi assim, um belacruzense no exílio, né? Porque ele morava perto da Bela Cruz, mas não morava na Bela Cruz. Embora também, eu me lembro da vovó contando, da vovó Alice, que quando os transportes eram muito difíceis, viu, Edilson? E não havia belacruzense morando aqui, quase havia, mas talvez que não tivesse o coração tão aberto quanto dele, a casa deles, ele nunca disse isso para mim, porque ele era muito modesto, muito humilde. A avó dizia que a casa deles lá
tipo a embaixada da Bela Cruz aqui no Acaraú, né? As pessoas vinham para médico naquele tempo, vinham a cavalo, aí passavam aqui, dormiam, né? Ou passavam mais dias, passavam 2, 3, 4 dias, né? E aquelas pessoas todas da geração deles, né? Que precisavam vir ao Acaraú, se hospedavam na casa deles, né? Inclusive a tia Geralda, irmã dele, veio estudar aqui, né? Se formou aqui, né? Depois retornou a Bela Cruz, né? O João Ambrósio também, que é outro grande belacruzense, doutor João Ambrósio, né? Araújo, Está né? na lista. Morou aqui, na casa dele, veio estudar aqui, né? Daqui que foi para o seminário, né? E o Ambrósio me contou, meu colega lá na universidade, o Ambrósio, uma pessoa brilhante, né? O Ambrósio me contou que em 1950, ele menino morando aqui na casa do vovô, naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, tinha radiadora, né? Radiadora, era muito pequeno, né? Todo mundo ouvia. E 10 de março era o dia do nascimento dele, né? Então, no dia 10 de março de 1950, o Ambrósio disse que quando começou a programação da radiadora, de manhã, às 9 da manhã até às 9 da noite, todas as músicas foram dedicadas a ele. Quer dizer, isso aí já indica, né, a bem-querência que o povo do Acaraú tinha a ele, né? Porque ele era muito diplomático, era uma pessoa muito mansa, pacífica, né? Que não se atritava com ninguém, ele sempre procurava um modo de contornar os problemas, né? Essa habilidade dele era tão forte, tão presente, né? Que ele fez parte da comissão plebiscitária que emancipou Bela Cruz. Eram 3 pessoas, né? Era o Chagas Silveira, Francisco da Chagas Silveira, o Monsenhor Odécio, seu primo, e ele. Com uma particularidade, ele morava aqui. Ele morava aqui. Agora vejam como é que uma pessoa que mora no Acaraú, e foi um clima muito tenso, né? Divisão territorial. Houve muita hostilidade. Por quê? Porque alguns vereadores se opuseram, né, ao projeto de emancipação da Bela Cruz, e ele, belacruzense, morando no Acaraú, tomou partido da sua terra natal e mesmo assim não se indispôs com ninguém, né? E isso era uma coisa que ele dizia muito. Eu, desde menino, né, eu moro aqui na Praça da Matriz, passa para Antônio Tomás, a casa dele é do outro lado. Tem até um memorial lá, né, que o doutor Adalto Vasconcelos comprou lá a casinha que ele morava, e colocou a oftalmoclínica lá, o doutor Ed Sobral, o doutor Adalto. E aí me pediu um retrato dele, um resumo biográfico e um soneto. Estão lá, né? Talvez até o Edilson possa dar uma filmada quando sair daqui, né? Bem pertinho ali, né? E ele conseguiu, ele conversando comigo, isso ele me repetiu muitas vezes. Ele dizia para mim: Dimas, eu não tenho um intrigado, nem aqui no Acaraú, nem em Bela Cruz, nem em canto nenhum. Né? Quer dizer, outra história que ele me contou, que uma vez, Fortaleza era pequeno, né? Ele era chefe do IBGE aqui no Acaraú, e ele ia resolver os problemas do IBGE lá em Fortaleza. E o IBGE ficava ali ao lado da Praça do Ferreira. Eu me lembro, a primeira vez que eu tomei um elevador na minha vida, foi com ele lá, eu menino, talvez 5, 6 anos, me lembro demais, de manhã. E ele me contou que um dia, quando ele saiu do IBGE, alguém o abordou. Ô, meu padrinho, a benção, naquele tempo tomava a benção, né? E começou a conversar com ele. Daqui a pouco chegou outro afilhado e outro, e ele se viu rodeado de afilhados, porque ele tinha afilhado demais aqui no Acaraú, na Bela Cruz, na Cruz, no Itarema, na Vijoca, em toda a região, né? E isso é outra prova de bem-querença, né? Que as pessoas tinham para com ele, né? Pelo fato dele ser muito generoso, né? Muito caridoso, né? Ele sempre ajudou inúmeras pessoas, né? Do pouco que ele ganhava, ele tirava para auxiliar os mais necessitados. E isso na Bela Cruz, mas aqui também no Acaraú. Eu não vou citar os nomes, né? Mas pessoas humildes que foram estudar em Sobral, em Fortaleza, todo mês tinha aquele dinheirinho que ele dava, né?
final de ano, Natal, não havia Fundo Rural, não havia Bolsa Família, essas coisas na época, né? A rede de apoio social. Então a pobreza era muito mais pobre do que hoje, né? Eu lembro que ele comprava sandálias aqui no Acaraú e tecido, né? Corte de tecido, né? Dezenas de cortes. Não era coisa cara, claro, mas o dinheiro dele não dava para isso, mas era para pessoas humildes, né? E ele ia a Bela Cruz e distribuía e deixava com um irmão, com a irmã, com o cunhado, olha, aqui é para fulano, tinha um nome, tal, né? Então, além da ajuda mensal, tinha essa ajuda anual do Natal, né? E muita gente que cresceu na vida, né? Muita gente que se elevou na vida, foi também com a ajuda dele, né? Ele fez esse trabalho aí meritório de caridade, né? Se eu pudesse, Edilson, resumir em 2 nomes a vida dele, foram esses, né? Foi humildade e caridade, né? Muito humilde e muito caridoso. Não é como hoje se faz na intenção de um voto, né? A diferença é muito grande. É problema humanitário, no caso. Ele foi, inclusive, vereador 2 vezes representando Bela Cruz, né? 1928 e 1934, né? E ele ria contando que as 2 vezes ele foi derrubado pelo Getúlio Vargas, né? Porque o Getúlio Vargas implantou uma ditadura em 30, então ele só cumpriu 2 anos, né? 28 a 30. E em 37, o Estado Novo, o Getúlio deu outro golpe, então ele só foi 3 anos, né? E só que o vereador não tinha ordenado na época, não recebia nada, né? O meu também, na minha época. Então, olha como era. Ele vinha a cavalo da Bela Cruz para cá. Imagine no inverno, tinha que atravessar o rio numa canoa, né? Ele vinha da Bela Cruz para cá, para o Acaraú, né? E sem receber nada. Então, amor. Tinha, né, essa coisa do amor, né? De uma coisa, e com relação à religião, ele era católico, era muito Era sagrado. extremamente católico, era irmão do Santíssimo, pertencia à congregação aqui, né? Fez o hino da paróquia, né? E vários hinos aqui para as capelas da Juritiana, aqui de São Benedito, de São Sebastião, São João lá da Celso Holanda. Vários hinos, né? Hinos, ele fez mais de 100 hinos, né? Com relação a cargos, ele foi também outros cargos importantes em Acaraú, ele assumiu, né? Foi. Ele foi secretário da prefeitura, só tinha um secretário, né, naquele tempo. Ele tomava conta de tudo, né? Foi secretário da prefeitura e ele me contava que como a prefeitura na época não tinha SPM, não tinha dinheiro federal, nem estadual. A arrecadação era o seguinte, ele pegava o cavalo uma vez por ano. O Acaraú ia dos Patos, né? Lá da Praia dos Patos, que é a extrema hoje da Itarema, com a montada, ele ia a cavalo dos Patos até o Serrote, que é a Jericoacoara hoje, o Gurilo, né? Então ele ia com um caderninho, uns formulários e ia parando nos comércios e aí imagine a quantia irrisória que era isso, né? Ele arrecadava, tempo, né? dava o recibo, e o tempo, né? Era uma coisa... Porque daqui para Montada, daqui para o Serrote, 4, 5 dias de ir a cavalo. Era Não, louco. e parando, tinha que Porque parar. estava dentro do trabalho, né? Onde tinha um comércio maior, parava, né? Era com esse dinheirinho que se mantinha a prefeitura, né? Então ele foi secretário do prefeito, né? Do Raimundo Rocha, que também era belacruzense. Raimundo Rocha foi prefeito de 37 a 45, 8 anos. Ele foi secretário. Quando o Raimundo Rocha saiu, aí voltou, foi a redemocratização, né? Getúlio foi derrubado pelos militares em 45, né? Getúlio queria continuar no poder, né? Sem eleição. Só que as Forças Armadas derrubaram o Getúlio. Aí houve eleição e quem venceu a eleição foi outro belacruzense que morava no Acaraú, Manuel Duca da Silveira. E ele foi secretário do Manuel Duca da Silveira 4 anos, né? Então ele foi secretário durante 11 anos da prefeitura. E de novo, Edilson, sendo secretário de prefeitura, não tinha inimigos. E assumiu muitas vezes interinamente a prefeitura. Por quê? Os prefeitos precisavam ir à Fortaleza, eram viagens que custavam muito tempo. Então ele, como secretário, assumia, né?
Foi também diretor do jornal Acaraú, que era um jornal semanal, né, do Domadário, né, um jornal que foi fundado em 1900, né, em Manaus, pela colônia acarauense que estava lá em Manaus, o Ciclo da Borracha. E ele foi o redator-chefe desse jornal por uns mais de 20 anos, né? Na verdade, ele fazia o jornal todinho, né? E foi o orador aqui do Recreio Dramático Familiar. O Recreio Dramático Familiar é onde é hoje a Biblioteca Nicodemos Araújo. Era o clube social da região e o teatro. Era o clube do teatro, né? Um prédio de 1915. Né? Então as pessoas, algumas festas, as pessoas, na Bela Cruz não tinha clube, na Cruz não tinha, né? O Itarema não tinha, então vinham para cá, né? Claro que eram festas muito diferentes, né? E como era também teatro, ele escreveu mais de 40 peças de teatro que eram levadas lá, né? Ele tanto fazia as peças como dirigia e também atuava como personagem, né? Muitas dessas peças eu doei ao Vicente Freitas, né? Ele não publicou as peças, né? E o Bela Cruzense era também a grande dama do teatro acarauense, que era a Dona Adélia Lousada, né? Que casou com Jesus Lousada. E o casarão deles era aqui no meu quarteirão, me lembro demais, era um palácio lindo, belíssimo. Infelizmente foi derrubado, né? As coisas do Brasil não preservar a memória. Mas eu gostaria que você falasse agora da sua vida cotidiana, como ele lhe queria, como ele lhe tratava, você, sua irmã e sua mãe. Certo. Só fazendo aqui um desvio, Adilson, sobre a importância do seu programa, né? Porque um programa como este é um programa que resgata a memória da localidade, da cidade e do município de Bela Cruz. Sem memória não há história, e sem história não se forma uma identidade. Cada povo tem que ter sua identidade, né? Um povo sem identidade não existe, né? Por que que os judeus, que é um povo que tem já mais de 4.000 anos de história, o povo mais perseguido da história de todos os tempos, escravizado pelos persas, pelos babilônios, pelos assírios, pelos gregos, pelos egípcios, pelos romanos, pelos árabes, por que que esse povo não desapareceu? Porque eles preservaram a identidade cultural dele, né? Principalmente através da religião, da Bíblia, né? Então, um programa como esse é importantíssimo, principalmente para que as novas gerações da Bela Cruz saibam quem foram as pessoas que forjaram a história da Bela Cruz, forjaram a identidade da Bela Cruz, fizeram com que a Bela Cruz seja a Bela Cruz de hoje, né? Agora, respondendo a sua pergunta, a forma como ele nos tratava, a minha, a mamãe, ao meu pai morreu muito novo no ataque cardíaco, 55 anos, né? A mamãe, o papai, minha irmã, Alice, que mora em Fortaleza, era da mesma maneira que ele tratava as outras pessoas, era uma forma muito humana, muito mansa, né? Muito... A mamãe, né? Às vezes, a mamãe, aquela história antiga, da educação antiga, ela queria bater na gente, né? A vovó chegou a dar uma palmatória a ela, me lembro, uma palmatória preta que o papai descobriu um dia, em cima do guarda-roupa, o papai pegou uma machadinha, foi lá para o quintal, em cima de uma tábua de cortar carne, ele desbagaçou. Mas assim, se eu percebesse que a mamãe queria bater em mim, eu pulasse a janela, fosse para a casa dele, estava salvo, ela não batia mais, né? Aliás, ele não deixava nenhum pai, tinha uma força moral muito grande, né? Muito respeitado, nenhum pai bater em criança aqui no quadro da matriz, ele não deixava, né? Aconteceu várias vezes dele entrar na casa e mandar parar, não faça isso, e a pessoa parava, né? Então era desse jeito que ele tratava a gente, né? E fora isso, eu devo a ele o amor às letras, né? Porque eu pensei
em várias coisas, como toda criança e adolescente, né? O que é que eu vou fazer na vida, né? O que é que eu vou ser e tal. Aí aqueles sonhos, né? Mas desde criança, eu chegava na casa dele e lá estavam aquelas altas estantes abarrotadas de livros, né? E ele naquela maquinazinha dele, Olivetti, depois uma Remington, né? Batendo e tal. E aquilo ali é como diz Aristóteles, o filósofo grego, o maior filósofo grego, né? Nós somos animais imitadores, nós aprendemos por imitação, né? Zoon politikon, né? Em grego. E a criança, a tendência era fazer o que vê os adultos fazendo, né? Principalmente os adultos da família. Então eu me encaminhei para as letras, para ser professor. Minha mãe também era professora aqui no Colégio das Freiras, onde eu estudei durante muito tempo, né? No Virgem Poderosa. O meu pai era um homem que não tinha muitos estudos, mas gostava de ler. Ele lia muito a Bíblia, ele tinha a Bíblia dele, eu me lembro que ele lia quase era. Meu pai foi comerciante, depois foi armador de pesca, tinha barco e tal. Mas ele era um cara que gostava de ler, fazia uns poeminhas também, né? E eu cresci nesse caldo cultural, né? E devo a ele nesse meu caminho para as letras, né? Sem dúvida nenhuma, por influência dele, que eu já publiquei 18 livros, ganhei alguns prêmios literários aqui no Ceará, fora do Ceará, né, de cunho nacional. Como herança, né? Né, sem dúvida nenhuma, né? Dimas, sabe que o nosso tempo é curto, nesse sentido, porque outra vez você vai ser entrevistado, você, tá certo? Ok. Agora, como é o ilustre personagem Nicodemos Araújo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para que o público tenha conhecimento de que o trabalho continue e a gente é esforçado, né? Eu tenho muita boa vontade. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, te conduza sempre como tu és, uma pessoa humana, humilde e querida. Muito obrigado, Ailson. Já que são as considerações finais, se eu fosse falar da vida dele, né, realmente, né, é uma vida muito rica. Ele viveu 94 anos, né? 94 anos. 94 anos. O 10 de março no Acaraú era uma grande festa. Todo ano a comunidade não esquecia, né? Homenagens, as rádios e tal. Os 90 anos dele foram 3 dias de festa aqui no Acaraú. 3 dias. E ele foi se esconder na garra da General na Bela Cruz, porque ele não queria aquilo, né? Aí inauguraram a estátua dele e dramatizaram a vida dele. O prefeito da época, que era o Chico Panelada, fez um almoço para 300 pessoas, né? A prefeitura ofereceu, né? A universidade veio entregar o título de doutor honoris causa, está ali na parede, né? E eu que recebi por ele, agradeci, porque ele, né? A Câmara entregou também uma medalha, o Lions, Acaraú, enfim, foram 3 dias, né? Todos os anos era uma grande festa, né? Que tem a avenida com o nome dele? Avenida Nicodemos Araújo, essa principal que é saída para Fortaleza, né? É a Nicodemos Araújo. Aqui ele tem muitas homenagens. Tem a biblioteca, Certo. tem a Avenida Nicodemos Araújo, tem esse memorial que o doutor Adalto fez lá, a clínica dele, né? E a rua em que ele morou, num quarteirão, e onde o padre Antônio Tomás, primeiro príncipe dos poetas cearenses, filho do Acaraú, nasceu, é a Rua dos Poetas, né? Então tem 4 homenagens. Na Bela Cruz também ele é homenageado, né? Na terra dele, né? Tem aquela rua, Nicodemos Araújo, né? Só que agora é raro o nome, né? Botaram José Nicodemos, né? Manuel Nicodemos, né? E tem a banda municipal, Nicodemos Araújo, né? Como ele gostava muito de música, né? Maria, eu acho muito, né? Muito adequado, né? Mas como eu estou nas considerações finais, Edilson, eu gostaria de me referir a um ato do final da vida dele. Não do final, mas assim, faltando uns 25 anos, né, para que ele partisse, né? Ele tinha umas casinhas na Bela Cruz, das quais ele nunca cobrou aluguel, porque sempre eram parentes, mas humildes, morando, né? E tinha um quarto no mercado, herança da vovó, né?
e tinha 2 pedacinhos de terra, né, com cajueiral, carnaubal, também herança da vovó. E ele foi vendendo essas coisas e foi repartindo o dinheiro entre quem necessitava, né? Então, eu acho que isso aí pode se considerar uma síntese, né? Um resumo, né? Um epítome da vida dele, né? Esse desapego ao dinheiro, né? Vai sem vaidade. As coisas materiais. Dom Edmilson Cruz, o bispo filho do Acaraú, a filha Está vivo dele, ainda, né? é o decano, né? O bispo mais velho do Brasil, né? Afilhado dele, vizinho, também foi muito ajudado, né? Muito ajudado por ele, né? E uma vez o Dom Edmilson me contou essa história. E quando ele morreu, a missa de 7º dia foi celebrada em Fortaleza, para a colônia carauense, por ele, Dom Edmilson, e pelo Monsenhor Manfredo Ramos, uma sumidade também, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e filho do Acaraú, sobrinho do Padre Antônio Tomás, foram os 2. Então o Dom Edmilson me deu uma cópia do discurso e nessa cópia conta a história que teve com ele. Quando o Dom Edmilson vinha a Acaraú, sempre o visitava, né? E uma vez, Dom Edmilson conversando com ele, disse: meu padrinho, como é que existe uma pessoa como você, meu padrinho? Porque eu fui bispo do Maranhão, fui bispo em Limoeiro, eu fiz curso na Alemanha, viajei muito, nunca encontrei ninguém que se parecesse a um santo como você. Aí o vovô disse: mas eu não sou santo, eu apenas nunca fiz mal a ninguém. E não tenho inimigos e sempre tentei ajudar todo mundo. Eu quero te agradecer por ter me recebido em sua residência. Te agradecer de todo o coração pelo reconhecimento e o trabalho que a gente está fazendo. Esse programa Veracruz Como Te Amo, eu criei com essa finalidade. E no momento eu criei esse quadro Ilustres Personalidades Veracruzenses. Eu sei que vai durar muito tempo enquanto eu viver, porque é muito grande e eu só faço um programa por semana. Ele está no YouTube, @Edilson Sampaio, B1Z, e no Facebook Edilson Sampaio, Edilson Sampaio. Então é um amor que se tem, que ninguém pode transferir para outro, mas é uma maneira de resposta a como eu fui tratado em Veracruz e como sou tratado. Isto me faz, além de títulos e mais títulos que eu já recebi em vida, e morto não me interessa mais, quando morrer, eu tenho orgulho de ser um veracruzense nato, sendo filho de Novo Oriente, que também amo, de todo o meu coração, mas os meus estudos foram feitos aqui. Então eu quero continuar prezando e elevando. Você falou uma coisa interessante. Eu sempre digo que um cidadão nasce e não é registrado, ele não viveu, ele não existiu. Então a história é um fato muito importante e Veracruz tem uma história bonita, como todos os vales do Acaraú. Muito obrigado, Deus te abençoe, estamos juntos e vamos em frente. Chegamos ao final do nosso 12º episódio do nosso programa Veracruz Como Te Amo, que você pode assistir pelo YouTube, @Edilson Sampaio, B1Z, e você aproveite e se inscreva no YouTube para que haja mais participação no nosso programa. Obrigado pela sua audiência e aproveite e se cadastre no YouTube. Que Deus abençoe a todos e que haja paz e união em todos os lares. Prometemos voltar na próxima semana, trazendo mais a história de uma ilustre personalidade veracruzense. Nós vamos aproveitar esse quadro, vamos ver o que nós fazemos, trazendo grandes ilustres personalidades e, acima de tudo, pessoas que você às vezes nunca nem ouviu falar. E é preciso que cada um de nós saibamos a história da nossa terra, do nosso povo, da nossa cidade. Muito obrigado ao Márcio por essa participação no nosso programa Veracruz Como Te Amo.
Até a outra oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Minha bela cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa bela cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. No pôr do sol, nossa gente um aconchego, lua menina irradiando nossa mente. Tão